Olá, meus queridos. Dando continuidade à aula anterior de estatística, onde nós conversamos basicamente sobre as variáveis, iremos agora estudar frequência absoluta e frequência relativa. Vamos lá. Frequência absoluta e frequência relativa. Vamos começar analisando a seguinte situação. Uma empresa realizou uma pesquisa com o objetivo de verificar o nível de escolaridade de seus funcionários. Essa tabela, onde foram colocados os dados obtidos, nos dará as informações necessárias para entendermos o que é frequência absoluta e frequência relativa. A primeira coluna apresenta o nível de escolaridade dos funcionários da empresa. Sendo o objeto da pesquisa nível de escolaridade, é, portanto, a variável estatística. Bom, a segunda coluna apresenta, segunda coluna apresenta a quantidade de funcionários referentes aos níveis de escolaridade de cada um deles. Então, cada um desses números é chamado de frequência absoluta ou simplesmente frequência. E nós podemos representar por essa letrinha aqui, F minúsculo. Frequência absoluta, nós vamos representar pelo F minúsculo. E aqui na terceira coluna, ou seja, aqui na frequência relativa, nós iremos colocar os valores em porcentagens da frequência absoluta em relação ao total de funcionários. Na verdade, nós temos aqui o total de 60 funcionários. Lembrando que se nível de escolaridade é a variável, ensino fundamental, ensino médio, superior, mestrado, doutorado, representa o valor da variável. Portanto, a frequência absoluta, ela é o número de vezes que cada variável é citado, ok? Por exemplo, ensino fundamental, nós temos aqui uma frequência absoluta de 9, ou seja, 9 funcionários completaram o ensino fundamental. No ensino médio, 24 funcionários completaram os estudos. E como nós vamos representar a frequência relativa? Da seguinte forma, vou colocar aqui para vocês. Na verdade, esse 9 são 9... Peraí, vou usar uma cor melhor. Na verdade, o 9, ele representa 9 em 60, né? Então, vai ficar assim, 9 sobre 60. Então, a frequência relativa representa 9 funcionários dentre o todo, o total, que são 60 funcionários. A mesma coisa o ensino médio. Então, nós temos 24 funcionários do total de 60. E aqui no ensino superior, nós temos 21 funcionários do total de 60, que tem o ensino superior. Nós temos 6 funcionários que completaram o mestrado, em relação aos 60 funcionários pesquisados. E nós temos aqui o 0 em relação a 60, que nenhum deles completou o doutorado. Desse lado aqui da coluna, nós vamos colocar o valor da frequência absoluta, mas em forma de porcentagem. Na próxima tela, nós vamos aprender a calcular essa porcentagem. Vamos lá, então? Calculando a frequência relativa. Aqui, eu coloquei uma formulazinha que facilita a vida da gente quando a gente vai calcular a frequência relativa. Então, olha aqui, esse FR minúsculo significa frequência relativa. Então, a frequência relativa... Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Frequência relativa é igual a
frequência absoluta dividido pelo número total de ocorrências. O N representa o número total de ocorrências, vezes 100. Esta é a formulazinha que nós vamos usar para calcular a frequência relativa. Vamos começar pelo ensino fundamental. Deixa eu pegar aqui uma cor. Aqui. Vamos fazer na prática. Ensino fundamental. Então vai ficar assim. O F R de frequência relativa é igual à frequência absoluta, que é representado pelo Fzinho sozinho, dividido por N, que é o número total de ocorrências, vezes 100, que vai ser, olhando lá na tabela, nós temos, vamos voltar aqui, 9 sobre 60. Então, vai ficar o 9 dividido por 60 vezes 100, que são 9 funcionários do ensino fundamental, dividido pelo total de funcionários da empresa, que é 60. Isso aqui vai ser igual. Vamos multiplicar primeiro. Neste caso é mais fácil fazer a multiplicação primeiro do que a divisão. 9 vezes 100, 900. Dividido por 60, vai ficar. Podemos cancelar um zerozinho aqui de cada um. Vai ficar 90 dividido por 60, que vai dar 15. Ou seja, 15 por 100. Aí a gente volta lá e completa a tabela, que aqui seria 15%. O próximo que a gente vai calcular é o ensino médio. Então, no caso, nós temos uma frequência absoluta de 24 dentre 60 funcionários. Então, vamos lá. Ensino médio. Frequência relativa é igual frequência absoluta dividido por N vezes 100, que vai ser 24 dividido por 60 vezes 100. Nós vamos ter aqui, fazendo a multiplicação primeiro, 2.400 dividido por 60. Cancelando um zero, em cima, outro embaixo, nós vamos ter 240 dividido por 6, que vai dar 40%. Então, completando a tabelinha, nós temos aqui 40% dentre os 24 do ensino médio. Ou seja, 24 do ensino médio são 40% de frequência relativa. No ensino superior, nós temos 21 funcionários que fizeram ensino superior. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ensino superior. Tá meio grudado aqui, né? Tem que baixar um pouquinho. Vamos colocar aqui a formulazinha para decorar. FR é igual ao F de frequência absoluta dividido por N vezes 100. Então, nós vamos ter 21 dividido por 60 vezes 100, que é igual 2.100 dividido por 60, que podemos cancelar aqui, vai ficar 39%.
210 dividido por 6 é 35%. Bom, vamos calcular agora o mestrado. O mestrado foi... Vamos por aqui. Um minutinho, errei. F, R é igual frequência absoluta dividido pelo total vezes 100. Isso daqui vai dar. Lá no mestrado nós temos 6 funcionários sobre 60 vezes 100. Então aqui vai dar 600 dividido por 60, que vai ficar 60 dividido por 6, que vai dar 10%. Bom, vamos voltar lá. Aqui nós tivemos 40%, aqui nós tivemos 35% e aqui nós tivemos 10%. Bom, aqui no doutorado a gente sabe que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Se nós somarmos aqui, por exemplo, 9 mais 24 mais 21 mais 6, nós vamos ter 60 sobre 60. E desse lado aqui, vamos somar 15 mais 40 mais 35 mais 10, nós vamos ter 100%, ok? Então, com isso, a gente completou a tabelinha. Relembrando, nível de escolaridade é a variável estatística. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado e doutorado são os valores da variável, certo? O ensino fundamental é o valor da variável, ensino médio é o valor da variável. Quem é a variável mesmo? É o nível de escolaridade, é o objeto da pesquisa. Frequência absoluta são os valores que representam a quantidade de funcionários que fizeram aqui nesse caso o ensino fundamental, 9 funcionários, o ensino médio, 24 funcionários, superior, 21 funcionários, quem fez o mestrado, 6 funcionários e ninguém fez o doutorado, então são 0 funcionários. Então é 0 funcionários. E a frequência relativa? A frequência relativa pode ser representada de duas maneiras: em fração e em porcentagem. Em fração, eu pego o valor da frequência absoluta e faço em relação ao todo, ao total. Então, nesse caso do ensino fundamental, fica 9 sobre 60, 24 sobre 60, 21 sobre 60, 6 sobre 60 e 0 sobre 60. E o total, nós vamos ter 60 sobre 60. Calculando, usando a fórmula que nós vimos na outra tela, que é F... Opa! Vou pegar uma outra cor aqui, azul assim, que é F, R, igual o Fzinho de frequência absoluta dividido por N vezes 100. Então, usando essa formulazinha, né, a gente consegue calcular a frequência relativa dos valores da frequência absoluta, ok? Aqui nessa tela, eu coloquei o seguinte questionamento: e se nós precisarmos calcular a frequência absoluta a partir da frequência relativa? Por exemplo, calcule a frequência absoluta de cada uma das opções apresentadas. Bem, podemos usar a mesma fórmula que usamos para calcular a frequência relativa. Basta trocarmos a incógnita e reorganizar a fórmula. Dessa maneira, assim, ó. Por exemplo, a formulazinha que a gente está usando é F, R é igual
o Fzinho dividido por N, né, aqui, vezes 100. Nesse caso, a gente está buscando a frequência relativa. Se nós resolvermos buscar a frequência absoluta, é só isolar o Fzinho aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Eu posso fazer da seguinte maneira. F, R, vezes o N, que eu vou tirar o N daqui, passar para o outro lado da igualdade multiplicando, porque desse lado aqui ele está dividindo, igual ao Fzinho, e tirar o 100, que está multiplicando o Fzinho, que é o F da frequência absoluta, e passar para o outro lado dividindo, já que desse lado da igualdade, depois do sinal de igual, ele está multiplicando. Então, aqui ele vai dividir. Então, a formulazinha fica assim ou assim, fazendo uma organização aqui. Nós tivemos isso aqui, vezes o N dividido por 100. Então, nós vamos usar a fórmula dessa maneira aqui agora. É a mesma fórmula, apenas reorganizada, ok? Vamos passar para uma próxima tela, porque aqui está sem espaço para a gente fazer alguns exemplos. Vamos lá então. Vamos calcular 12% de 1.700. Nesse caso, vai ficar da seguinte forma. Frequência absoluta é igual a frequência relativa vezes o N, que é o total, no caso aqui 1.700, dividido por 100. Então, nós temos F é igual a 12 vezes 1.700 dividido por 100. Fazendo a multiplicação, nós temos 12 vezes 1.700 vai dar 20.400 dividido por 100, que dará 204. Então, 12% de 1.700 é 204, ok? Agora B. Vamos calcular 18,36 de 2.350. Vamos ver quanto que dá essa continha, usando a fórmula. Então, eu tenho que o F é igual a FR vezes N dividido por 100, que é igual a frequência relativa 18,36. Então, vamos lá, 18,36 vezes 2.350. 2.350 e tudo isso dividido por 100. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 43.146, tá? Vocês podem pegar a calculadora e fazer, que vai dar esse valor aqui, dividido por 100. Depois que nós fizermos essa divisão, vai ficar 431,46, tá ok? Vou colocar mais um exemplo, C. Para calcular, lembrando que nós estamos fazendo o quê? Calculando a frequência absoluta através do valor da frequência relativa, usando a mesma fórmula, apenas reorganizada. Então, vamos lá, 25% de 12.000. Vamos lá, 12.000. Usando a formulazinha.
frequência absoluta é igual frequência relativa vezes o N, que é o total, dividido por 100. Então, a frequência absoluta é igual o 25 de 25% vezes o 12.000, ok? Dividido por 100. Isso aqui vai dar 300.000. Vamos lá, 300.000 dividido, opa, botou um zero aqui, dividido por 100, ok? Depois que eu fizer essa continha, eu vou obter o 3.000. 3.000, aqui deu 431,46 e aqui deu 204. Bom, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na continuidade da aula em breve. Beijos e até mais!